Fora da caridade não há salvação. Estes princípios, para mim, não são apenas uma teoria, eu os coloco em prática. Faço o bem tanto quanto o permite a minha posição. Presto serviço quando posso. Os pobres jamais foram rejeitados em minha casa ou tratados com dureza. A todo momento não foram sempre recebidos com a mesma benevolência. Jamais lamentei meus passos e minhas diligências para prestar serviço. Pais de família não saíram da prisão pelos meus cuidados. Certamente não me cabe fazer o inventário do bem que pude fazer, mas no momento em que parece tudo esquecer-se, é-me muito permitido, creio, chamar à minha lembrança que a minha consciência me diz que não fiz mal a ninguém, que fiz todo o bem que pude, e isso o repito sem pedir conta da opinião. Sob esse aspecto, a minha consciência está tranquila e de alguma ingratidão com o qual pude ser pago em mais de uma ocasião. Isso não poderia ser para mim um motivo para deixar de fazê-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso saber passar aos outros pelo que se nos passa a nós mesmos, a fim de que se possa dizer, como Jesus Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que puder, mesmo aos meus inimigos, porque o ódio não me cega, e eu lhes estenderia sempre a mão para tirá-los de um precipício, se a ocasião disso se apresentasse. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos ordena retribuir o mal com o bem, com mais forte razão restituir o bem pelo bem. Mas não compreenderia jamais a que nos prescrevesse retribuir o mal com o mal. Pensamentos íntimos de Allan Kardec, documento encontrado em seus papéis. Projeto 1868. Um dos maiores obstáculos que podem entravar a propagação da doutrina seria a falta de humildade. O único meio de evitá-la, se não para o presente, pelo menos para o futuro, é de formulá-la em todas as suas partes e até nos mais minuciosos detalhes, com tanto de precisão e de clareza que toda interpretação divergente seja impossível. Se a doutrina do Cristo deu lugar a tantas controvérsias, se é ainda hoje tão mal compreendida e tão diversamente praticada, isso prende-se a que o Cristo se limitou a um ensinamento oral e que os seus próprios apóstolos não deram senão princípios gerais que cada um interpreta segundo as suas ideias ou seus interesses. Se tivesse formulado a organização da Igreja cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que isso teria prevenido a maior parte dos cismas e das querelas religiosas, assim como a exploração que foi feita da religião em proveito das ambições pessoais. Disso resultou que, se o cristianismo foi para alguns homens esclarecidos uma causa de reforma moral séria, não o foi e não o é ainda para muitos, senão o objeto de uma crença cega e fanática, resultado que, num grande número, engendrou a dúvida e a incredulidade absoluta. Só o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e se tornar, assim como disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve nos esclarecer sobre a marcha a seguir. Mostrando-nos os inconvenientes do passado, diz-nos claramente que o único meio de evitá-los para o futuro é assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva, nada deixando ao arbítrio das interpretações. As dissidências que poderiam se levantar se fundirão por si mesmas na unidade principal que será estabelecida sobre as bases mais racionais, se essas bases são claramente definidas e não deixadas no vago. Ressalta ainda dessas considerações que esta marcha, dirigida com prudência, é o mais poderoso meio de lutar contra os antagonistas da doutrina espírita.
Todos os sofismas virão se quebrar contra os princípios aos quais a sã razão não poderia nada encontrar para censurar. 2 elementos devem concorrer para o progresso do Espiritismo. Estes são o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. O desenvolvimento que ela toma cada dia multiplica as nossas relações, que não podem senão aumentar pelo impulso que dará a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicidade que será feita a esse respeito. Para poder utilizar essas relações de maneira mais proveitável, se, depois de ter constituído a teoria, devo concorrer para a sua instalação, seria necessário que, não somente a publicação de minhas obras, tivesse meios de ação mais diretos. Ora, creio que seria útil que aquele que fundou a teoria pudesse dar-lhe, ao mesmo tempo, o impulso, porque teria mais unidade. Sob esse aspecto, a sociedade deve necessariamente exercer uma grande influência, assim como disseram os próprios espíritos, mas sua ação não será realmente eficaz senão quando ela servir de centro e de ponto de reunião, de onde partirá um ensinamento preponderante sobre a opinião pública. Para isso lhe é necessária uma organização mais forte e elementos que ela não possui. No século em que estamos e tendo em vista o estado dos nossos costumes, os recursos financeiros são o grande motor de todas as coisas quando eles são empregados com discernimento. Na hipótese em que esses recursos não viriam por um caminho qualquer, eis o plano que me proporia seguir e cuja execução seria proporcional à importância dos meios e subordinada aos conselhos dos espíritos. Estabelecimento central. A fase mais urgente seria de se prover de um local convenientemente situado e disposto para as relações e as recepções. Sem nele colocar um luxo inútil que estaria deslocado, seria necessário que nada ali acusasse a penúria e que representasse suficientemente para que as pessoas de distinção pudessem nele vir sem crer muito derrogar. Além do meu alojamento particular da habitação, deveria compreender: primeiro, uma grande sala para as sessões da sociedade e as grandes reuniões. Segundo, um salão de recepção. Terceiro, uma peça consagrada às evocações íntimas, espécie de santuário que não seria profanado por nenhuma ocupação estranha. Quarto, um escritório para a revista, os arquivos e os negócios da sociedade. Tudo isso disposto e arranjado de maneira cômoda e conveniente para a sua destinação. Seria criada uma biblioteca composta de todas as obras e escritos periódicos, franceses e estrangeiros, antigos e modernos, tendo relação com o espiritismo. O salão de recepção seria aberto todos os dias, a certas horas, aos membros da sociedade que poderiam ali vir conferenciar livremente, ler os jornais, consultar os arquivos e a biblioteca. Os adeptos estrangeiros de passagem por Paris e apresentados por um membro, nele seriam admitidos. Uma correspondência regular seria estabelecida com os diferentes centros da França e do estrangeiro. Um empregado secretário e um moço de escritório seriam ligados ao estabelecimento. Ensinamento espírita. Um curso regular de espiritismo seria professado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos capazes de difundir as ideias espíritas e desenvolver um grande número de médiuns. Eu olho esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Publicidade. Seria dado mais desenvolvimento à revista, seja pelo aumento, seja por uma periodicidade mais aproximada. Um redator remunerado para ela seria requisitado.
Uma publicidade numa larga escala, feita nos jornais mais divulgados, levaria ao mundo inteiro e até aos lugares mais recuados o conhecimento das ideias espíritas, faria nascer o desejo de aprofundá-los e, multiplicando os adeptos, imporia silêncio aos detratores que logo deveriam ceder diante do ascendente da opinião. Viagens. 2 ou 3 meses do ano seriam consagrados a fazer viagens para visitar os diferentes centros e lhes imprimir uma boa direção. Se os recursos o permitissem, um fundo seria instituído para remunerar um certo número de viajantes missionários, esclarecidos e de talento, que estariam encarregados de difundir a doutrina. Uma organização completa e a assistência de ajudantes remunerados, com os quais eu poderia contar, me isentando de uma multidão de ocupações e de preocupações materiais, me deixariam o lazer necessário para ativar os trabalhos que me restam a fazer e aos quais o estado atual das coisas não me permite entregar-me tão assiduamente quanto o seria preciso, o tempo material me faltando e as forças físicas para isso não podendo bastar. Se jamais me tivesse reservado cumprir esse projeto, na execução do qual seria necessário levar a mesma prudência que para o passado, é indubitável que alguns anos bastariam para fazer a doutrina avançar de alguns séculos. A Constituição do Espiritismo foi inserida por Allan Kardec na revista de dezembro de 1868, mas sem os comentários que lhe ajuntara antes de morrer e que reproduzimos textualmente. A morte corpórea deteve-o quando se preparava para traçar os princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades adquiridas, o que os nossos leitores lamentarão conosco, porque teriam completado sua constituição com a ajuda de resumos lógicos e judiciosos. Foi o único manuscrito do mestre, e o lemos com respeito. Constituição do Espiritismo. Exposição de motivos. Primeiro, considerações preliminares. O Espiritismo teve, como todas as coisas, o período de criação, e até que todas as questões principais e acessórias que a ele se ligam tenham sido resolvidas, ele não pôde dar senão resultados incompletos. Pôde-se entrever-lhe o objetivo, pressentir-lhe as consequências, mas somente de maneira vaga. Da incerteza sobre os pontos ainda não determinados deveriam forçosamente nascer divergências sobre a maneira de considerá-los. A unificação não poderia ser senão a obra do tempo. Fez-se à medida que os princípios foram elucidados. Não será senão quando a doutrina tiver abarcado todas as partes que ela comporta que formará um todo harmonioso, e será só então que se poderá julgar o que é verdadeiramente o Espiritismo. Enquanto o Espiritismo não foi senão uma opinião filosófica, não poderia ter entre os adeptos senão a simpatia natural produzida pela comunidade das ideias, mas nenhum laço sério poderia existir por falta de um programa nitidamente definido. Tal é, evidentemente, a principal causa da pouca coesão e da estabilidade dos grupos e sociedades que se formaram. Também, constantemente, desviamos os espíritas de fundarem prematuramente alguma instituição especial apoiada sobre a doutrina, antes que esta não estivesse assentada sobre bases sólidas. Expor-se-ia a fracassos inevitáveis, cujos efeitos teriam sido desastrosos, pela impressão que teriam produzido sobre o público e o desencorajamento que disso resultaria entre os adeptos. Esses fracassos teriam talvez retardado de um século o progresso definitivo da doutrina, na impossibilidade da qual se poderia imputar um insucesso que, em realidade, não teria sido senão o resultado da imprevidência. Por falta de saberem esperar para chegarem ao ponto, os muito apressados e os impacientes comprometeram em todos os tempos as melhores causas.
Nota: ver para maior desenvolvimento da questão das instituições espíritas a Revista Espírita de julho de 1866, página 193. Não é preciso perguntar às coisas o que elas podem dar à medida que estejam em estado de produzirem. Não se pode exigir de uma criança o que se pode esperar de um adulto, nem de uma jovem árvore plantada o que produzirá quando estiver com toda a sua força. O Espiritismo, em vias de elaboração, não poderia dar senão os resultados individuais. Os resultados coletivos e gerais serão o fruto do Espiritismo completo, que se desenvolverá sucessivamente. Se bem que o Espiritismo não haja dito a sua última palavra sobre todos os pontos, ele se aproxima de seu complemento, e o momento é chegado de lhe dar uma base forte e durável, suscetível, no entanto, de receber todos os desenvolvimentos que comportarão as circunstâncias ulteriores, e dando toda a segurança àqueles que se perguntam quem lhe tomará as rédeas, depois daquele que lhe dirigiu os primeiros passos. A doutrina é imperecível, sem dúvida, porque ela repousa sobre as leis da natureza, e que, melhor que qualquer outra, responde às legítimas aspirações do homem. Entretanto, sua difusão e a sua instalação definitiva podem ser avançadas ou retardadas pelas circunstâncias, das quais algumas estão subordinadas à marcha geral das coisas, mas outras são inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização. Se bem que a questão de fundo seja em tudo preponderante e acaba sempre prevalecendo, a questão da forma tem aqui uma importância capital. Poderia mesmo superá-la momentaneamente e suscitar entraves e atrasos segundo a maneira pela qual será resolvida. Teríamos feito uma coisa incompleta e deixado grande embaraço para o futuro se não tivéssemos previsto as dificuldades que podem surgir. Foi tendo em vista evitar isso que elaboramos um plano de organização para o qual aproveitamos a experiência do passado, a fim de evitar os escolhos contra os quais tropeçaram a maioria das doutrinas que apareceram no mundo. O plano adiante foi concebido há muito tempo, porque sempre estivemos preocupados com o futuro do Espiritismo. Fizemo-lo pressentir em diversas circunstâncias, vagamente é verdade, mas suficientemente para mostrar que não é hoje uma concepção nova, e que, trabalhando na parte teórica da obra, não negligenciamos o seu lado prático. Segundo, dos cismas. Uma questão que se apresenta em primeiro lugar no pensamento é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. O espiritismo deles será preservado? Não, seguramente, porque terá, no começo, sobretudo, que lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, lentas em se harmonizarem com as ideias de outrem, e contra a ambição daqueles que querem ligar, mesmo assim, o seu nome a uma inovação qualquer, que criam novidades unicamente para poderem dizer que não pensam e não fazem como os outros, ou porque o seu amor próprio sofre por não ocupar senão uma posição secundária. Se o Espiritismo não pode escapar das fraquezas humanas, com as quais é preciso sempre contar, pode paralisar-lhes as consequências, e é o essencial. Há a se notar que os numerosos sistemas divergentes, eclodidos na origem do Espiritismo, sobre a maneira de explicar os fatos, desapareceram à medida que a doutrina foi completada pela observação e por uma teoria racional. É com dificuldade hoje se esses primeiros sistemas encontram alguns raros partidários. Aí está um fato notório de onde se pode concluir que as últimas divergências se apagarão com a completa elucidação de todas as partes da doutrina. Mas haverá sempre dissidentes de caso pensado, interessados, por uma causa ou por outra, em construir bando à parte. É contra essa pretensão que é preciso se premunir. Para se assegurar da unidade no futuro,
Uma condição é indispensável, é que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem nada deixar